Graça e paz, irmãos. Eu quero ler com vocês no Salmo de número 92, versículo 14 e 15. Ele diz o seguinte: mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Bom, irmãos, no final de 2018, após 34 anos de ministério, eu achei que estava no tempo de pendurar as chuteiras, de aposentar, ou o termo que se usa no meio pastoral é jubilar. E ver agora o que é que eu iria fazer. Tem pessoas novas chegando que vão poder trabalhar, a gente já está mais limitado, um pouco mais cansado, e vamos dar espaço para os que vão chegando. E nessa mesma época eu ganhei de uma amiga minha missionária um livro do Paul Tournier. Ele é médico, psiquiatra e escritor, né? Ele era cristão. E ele escreveu um livro, esse livro que eu ganhei, ele falava assim: é preciso saber envelhecer. E eu comecei a ler aquele livro e ver que ele também estava passando por uma fase, quando ele escreveu esse livro, que ele era médico e falou: agora eu vou parar, vou me aposentar, vou cuidar de jardim, vou descansar. E de repente ele descobriu que havia muito ainda o que fazer e que Deus tinha ainda um ministério muito frutífero através da vida dele. E quando nós ficamos pensando, por exemplo, no Brasil, a estatística de vida, segundo o IBGE, em 2019, era o seguinte: que as mulheres, a expectativa é de 80 anos de idade e os homens de 73 anos de idade. Isso segundo a Folha UOL, né? Então nós vemos que são muitos anos ainda que nós temos, que podemos estar produzindo, né? Eu mudei a expressão um tempo atrás, a pessoa falava assim: ficar mais velho, mais velha. Eu falava: não, vamos ficar mais sábios. Então você não, quando faz aniversário, você não está ficando mais velho, você está ficando mais sábio, mais sábia. Porque se você caminha com Deus, se você está andando com Deus, você está aprendendo, você está vivendo e você está aprendendo cada vez mais. Então a pergunta que fica hoje é essa: quem pode dizer que já cumpriu a sua missão? Aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para mim. Será que eu posso dizer: já acabei minha missão, não tenho mais nada a fazer neste mundo? E quando nós pegamos alguns personagens bíblicos, nós vemos pessoas que Deus usou já com uma idade bastante avançada. Por exemplo, Samuel, ele viveu ali como profeta, sacerdote, ali no meio de Israel durante muito tempo. Desde a sua infância ele estava ali em Israel, consagrado a Deus. Chega um determinado momento da vida dele, que ele estava ficando com mais tempo de vida, e aí o povo de Israel diz para ele: você já está velho, nós queremos um rei, porque você já não está dando conta. Então nós vemos quando as pessoas começam a dizer que nós estamos velhos, que já temos que parar, acabou o nosso momento. E diz que Samuel foi muito triste para casa, e Deus falou com ele: Samuel, não é vocês, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. E nós vemos que Deus usou ainda Samuel durante muito tempo ali em Israel. Foi ele quem ungiu Saul e depois ungiu Davi, depois de muitos anos. Porque ele estava velho para quê? Para orar? Para interceder? Existe idade para isso? Então aquelas pessoas achavam que Samuel estava velho, mas para Deus ele ainda tinha uma missão a cumprir, tinha muito a fazer. Um outro personagem que nós vemos na Bíblia também é Moisés. Moisés diz que com 80 anos ele pegou e falou assim: agora eu vou pendurar o meu macacão de serviço, vou colocar o meu pijama e agora eu vou apenas cuidar de umas ovelhas, ficar numa vida mais light, mais tranquila. E um dia ele sobe naquele monte, Deus se revela a ele e Deus o chama. E Deus diz: eu tenho um ministério, tenho algo para realizar através da sua vida. Ele tinha 80 anos de idade e era um ministério ainda de mais de 40 anos que Deus tinha. Era para tirar o povo ali do Egito, e todo aquele percurso no deserto de 40 anos era Moisés que estava à frente, porque Deus iria estabelecer uma nação, e era Moisés aquele que Deus escolheu, com 80 anos de idade. Então não era o tempo do pijama, era o tempo de usar o macacão, era tempo de trabalhar ainda. Deus olhou para aquele homem, ele achava que não dava mais, ele achava que ia parar, mas Deus olhou e falou: não, ainda não terminou o seu tempo, há muito a fazer através da sua vida. Uma outra pessoa, um outro personagem é Caleb.
Caleb, nós sabemos que ele estava ali lutando com o pessoal, ele era também desse grupo que saiu do Egito, que estava caminhando para ir para a terra prometida, a terra que Deus havia prometido ao seu povo, e por causa do pecado do povo, Caleb, ele não entra naquela cidade ainda, não entra naquela terra, e ele ainda vai 40 anos ali para o deserto. E depois de 40 anos de deserto, ele chega para Josué, isso está lá no livro de Josué, ele diz assim, olha, a mesma força que eu tinha há 45 anos atrás, hoje eu estou com 85, eu continuo com a mesma força. E Deus prometeu essa terra, e eu queria aquela região, e era a região justamente onde tinha os gigantes, a região mais difícil. E ele falou, eu quero, e ele se dispôs a lutar não só para possuir aquela terra, mas para lutar com os gigantes, aqueles que amedrontaram há 40 anos antes o povo ali, que veio com relatório negativo, menos Caleb e Josué. Então, com 85 anos, ele viu que ainda havia muito a fazer. Ele não entregou os pontos, ele não foi botar o pijama, mas ele falou, ainda há muito a realizar. E quando nós olhamos, Deus usou muitas pessoas para trabalhar para a obra dele, para a missão dele, para cumprir a vontade e o propósito de Deus. Quando nós vemos Abraão e Sara, eram avançados de idade. Quando Deus chama Abraão, ele tinha 75 anos, quando ele sai de Ur dos caldeus. É com 100 anos que ele tem filho. Sara tinha 90. E Deus disse que dele faria uma grande nação. E Deus disse que por meio dele e de sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas, porque por meio de Abraão e de Sara iria nascer ali um povo, e dessa genealogia, da genealogia de Abraão, nasceria Jesus, o nosso Salvador, o Salvador de todos os homens. Deus tinha um plano. Deus tinha um propósito. Talvez muitos olhassem para Abraão, para Sara e falassem, não tem mais nada a fazer. Talvez eles mesmos olhassem para eles e dissessem, é tempo de colocar o pijama e parar. Mas Deus olhou e falou, não, ainda é tempo de usar o macacão, há muito a fazer. Todas as nações da terra serão abençoadas através da missão que eu tenho para vocês. Um outro casal também de idade avançada é Zacarias e Isabel, que está lá no livro de Lucas, que são os pais de João o Batista. Então também, uma idade avançada, poderiam dizer, bom, agora o que resta mais para eles nessa idade? Mas Deus, na verdade, tinha um propósito de, através da vida deles, nascer João o Batista, que seria aquele que preparou o caminho para Jesus. Então nós vemos Deus ainda tinha uma missão para eles. Quando nós olhamos ainda ali no livro de Lucas, nós vemos só no desenvolvimento com o nascimento de Jesus, Simeão, que já era de idade avançada, estava no templo quando Jesus é levado ali para apresentar, e nós vemos que ele pode olhar com seus olhos a promessa de Deus que enviaria o Messias. E ele diz, agora eu posso morrer tranquilo, porque meus olhos viram o Messias. Com aquela avançada idade, ele ainda cria em Deus, estava na esperança, estava no templo do Senhor. Ainda Ana também diz que Ana tinha 84 anos, era profetisa, e também quando Jesus é levado para ser apresentado, e ela profetiza ali, e ela diz que ela teve a alegria de poder ver o Messias, o Filho de Deus. E nós ficamos pensando, eu acho que já não dá mais, eu acho que já fiz tudo, acho que agora dar passagem para outras pessoas, mas será que Deus pensa assim? Será que realmente chegou o momento de nós tirarmos o macacão, que é aquela vestimenta de trabalho, de estarmos ainda ali envolvidos, ativos, proativos, realizando algo? É o tempo de colocar o pijama, as pantufas e ficar em casa esperando apenas o tempo passar. A questão é que, se nós formos ver na palavra de Deus tantas pessoas que Deus usou em todas as faixas etárias, dos mais novos até os mais idosos, daqueles que nós olharíamos e diríamos, não tem mais o que fazer, essa pessoa já passou, e talvez você olhe para a sua vida dessa forma e acha que Deus já não tem mais nada a realizar. Mas Deus tem muito, muito a fazer através da tua vida. Deus quer abençoar muitas pessoas através da tua vida. Não terminou. Deus tem um propósito para mim, Deus tem um propósito
para você. É tempo não de usar pijama, é tempo de usar macacão, é tempo de estar ativo, é orando, é intercedendo, é visitando, é realizando tantas obras que Deus vai colocar diante de nós. Que você possa, minha irmã, realmente buscar estar na presença de Deus, estar disponível, deixar Deus te usar no momento que Ele quiser, da forma que Ele quiser, porque uma coisa é certa, nós temos uma missão da parte de Deus, e se ainda estamos neste mundo, é porque Deus quer realizá-la através de nós. Então, que seja frutífero, como o salmo que nós iniciamos, que a tua vida seja frutífera e que não seja mais dito velho, mas mais sábio, que você caminhe cada dia com o Senhor e que você aprenda dia a dia com esse Deus maravilhoso, que não tem preconceito, que não tem limites para Ele usar alguém. Ele quer usar a minha vida, Ele quer usar a tua vida. Estou com muitas saudades de todas vocês, esperamos em Deus que em breve passe toda essa situação e que possamos nos ver, possamos nos abraçar e nos alegrarmos juntos no Senhor. Amém? Vamos orar? Pai querido, eu te louvo, Senhor, te agradeço pelo teu grande amor, pela tua fidelidade. Saber, ó Deus, que o Senhor tem ainda tanta coisa a realizar nas nossas vidas, ó Pai. Pai, nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti, não queremos ficar apenas como espectadores, ó Deus, desta história, mas queremos ser parte, ó Deus, importante da Tua obra, da missão que o Senhor tem reservado para realizar e que possamos ser bênção nas Tuas mãos, bênção na vida de muitas pessoas. Muito obrigada, Pai, pelo Teu grande amor, pela Tua graça maravilhosa que se renova cada dia sobre as nossas vidas, ó Pai. No nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe. Beijão para todos.